E olha só, gente, no começo do ano é típico que todo mundo escreva ali na sua agendinha as metas para o ano que está começando, né? Eu tenho certeza que você já escreveu. Se você ainda não escreveu, vale a pena você parar um minutinho aí para criar suas metas para esse ano. E nós esperamos que uma dessas metas seja que você consiga começar a tocar na sua igreja. Mas a gente sempre fala aqui que não basta você ter uma meta, você precisa ter um plano para conseguir cumprir essa meta, senão ela vai ficar ali na agenda e depois você pode até esquecer. Então, como seria um plano para quem deseja tocar na igreja? Então, essa questão do plano, primeiro, é estratégico. Então, automaticamente, para ser um plano, a gente tem que, antes de tudo, antes de começar a estudar, planejar ele. E muita gente, às vezes, começa a tentar fazer as coisas sem planejamento nenhum e simplesmente sai fazendo o que está na telha, ou simplesmente, o que eu mais vejo, as pessoas verem vídeos aleatórios, tentar estudar de tudo e não ter resultado nenhum. Um plano correto para você conseguir realmente ter grandes resultados é você seguir um cronograma de estudo. Mas qual cronograma de estudo, professor? Isso é bem complexo porque é meio relativo, porque vai depender muito qual o seu propósito. Agora, se o seu propósito é tocar na igreja, que é o que a gente sempre fala, desculpa aí, gente, estamos com o ar-condicionado aqui ligado e eu tô bem mal, tô aqui espirrando já faz um tempão. Mas o plano que vocês podem estar usando para conseguir estar tocando na igreja é diferente de um plano para você aprender para tocar um estilo específico e tudo mais. Então, para a gente que somos músicos cristãos é um pouco mais complexo, porque a gente precisa ser um músico completo, mas o caminho e essa jornada é um cronograma que normalmente a gente traz dentro dos nossos cursos. É até meio complicado de eu poder falar aqui, porque são muitas coisas, muitos detalhes. Mas durante o nosso podcast eu vou estar falando aqui quais são os caminhos mais rápidos para vocês conseguirem seguir um plano onde você vai conseguir ter o resultado em pouco tempo. Mas um plano específico aqui, acho que a gente precisaria de mais tempo, de uma aula, inclusive, que pode se tornar um tema de um próximo podcast, para a gente falar um pouco mais sobre um cronograma de estudo. Geralmente, quando eu faço as minhas metas, eu gosto de pensar assim, uma meta grande e as metinhas. Porque eu acho que quando você pensa numa coisa que é muito grande, assim, aí vocês vão ver durante esse podcast que tocar na igreja parece ser algo muito complexo, algo que vai levar muitos anos, mas vocês vão ver que não. Se você tem o caminho certo, o plano certo, você consegue isso em até menos de 3 meses, que é um padrão que a gente vê aqui dos nossos alunos. Mas eu gosto de fazer assim, eu divido esse grande plano, essa grande meta em metinhas. Então, se tocar na igreja parece ser algo muito grande, então o que a gente precisa fazer, pequenos detalhes, para a gente conseguir chegar nessa meta final. E eu acho que uma coisa que é muito importante você ter bem claro quando você traça a sua meta, é você saber o que te impede de chegar lá, para você combater essas coisas ao longo dessa sua jornada. E você consegue dizer pra gente, assim, algumas coisas que impedem as pessoas de começar a tocar na igreja? A gente volta pro primeiro tema que você tinha falado. Primeira coisa é não ter um plano. Porque quando você não tem um plano, você acaba fazendo qualquer coisa. Tem até aquele ditado que fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E normalmente as pessoas acabam pegando simplesmente fragmentos de informação. Eu estava conversando, inclusive no ano novo agora com meu irmão, justamente sobre isso. Às vezes a gente gosta de um tema e fala, eu quero estudar isso. Mas a gente não tem que estudar o que a gente gosta. A gente tem que estudar o que precisa ser estudado para conseguir estar se desenvolvendo. Então algumas pessoas são iniciantes do nível 1, não vou falar 0, porque sabe tocar um acorde outro, sabe tocar um hino outro, mas do nada a pessoa fala, eu quero aprender a fazer dedilhado, por exemplo. Mas se você não toca bem os acordes, se você não sabe muito bem ritmos, como que você quer fazer os dedilhados? Porque isso é um passo que já está bem mais distante. E também não adianta você fazer de qualquer jeito, fazer mal feito cada um dos temas só para sentir que está tendo essa evolução, porque é uma falsa ilusão isso. As pessoas começam a estudar e simplesmente passam de qualquer jeito em ritmos. Aí eu vejo muitas pessoas com defasagem nesse tema. Outras pessoas, às vezes, sabem um acorde ou outro, mas não sabem nem todos os acordes maiores ou menores, mas está querendo tocar de ouvido, por exemplo. Então a gente tem que ter uma base bem estruturada sobre cada um desses temas. Existem degraus,
temas específicos que a gente estuda, inclusive dentro do curso. O que a gente faz? A gente faz módulos específicos, que é justamente para a pessoa ter base, ter um começo, meio, fim e conseguir realmente dominar cada um desses temas. Então, o que eu acho que é interessante para a pessoa conseguir realmente ter um aprendizado sólido é pegar cada um dos temas, igual você falou, e dividir como se ele fosse cada um dos temas uma metinha. Que a meta maior é a gente se tornar um músico preparado para tocar na igreja. Então, começar primeiro com essas metinhas, vou estudar ritmos, por exemplo. Tenta estudar pelo menos os 4 principais ritmos, que eu sempre falo, ritmo de valsa, pop lento, pop rápido, ritmo de guarânia. Isso é a base, mas não quer dizer que é tudo. Mas sabendo pelo menos essa base, você já é capaz de tocar qualquer hino, por exemplo. Tenta conhecer pelo menos os acordes maiores e menores. Mas para quem toca violão não sei fazer pestana. Para quem toca teclado, tem alguns tons que eu não sei tocar porque é tecla preta, eu só sei tocar em tons naturais, não sei sustenido nem bemol. Ou para quem toca baixo também, às vezes não consegue tocar em tonalidades sustenidas, bemóis, acaba se perdendo. Então é um assunto que vocês têm que mergulhar e tentar resolver isso antes de pensar em passar para o próximo tema, porque isso é uma pequena meta. Parece que é muito grande, mas se você estuda da forma correta, você nunca mais vai precisar voltar para esse tema, a não ser para aprender conteúdos novos.